Palavra do Senhor para o seu coração nesta noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Primeiro livro do Novo Testamento, primeiro Evangelho, Mateus 11. Palavra de Deus que vem para abençoá-lo nesta noite, edificá-lo, levá-lo para mais perto dele. Vamos ler a partir do verso 25 e vamos até o verso 30. Mateus 11, 25 a 30. Aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo levantando uma oração e depois fazendo um convite, no momento em que ele havia passado por um embate com alguns mestres da lei, e aí nós temos então esta oração dele que contraria as perspectivas e preferências humanas, a forma do ser humano normalmente olhar e avaliar a vida e as pessoas, e depois o convite dele que também contraria as perspectivas humanas em termos da vida e da questão espiritual. Mateus 11, então, começando com o verso 25, indo até o verso 30, a palavra do Senhor para a sua vida, que o seu coração esteja bem aberto para a palavra nesta noite. A narrativa diz: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, me aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Versos 28 e 29, mais uma vez, para a bênção do seu coração nesta noite, o convite do Senhor: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é a palavra do Senhor. Tempos atrás tive um daqueles dias especiais. Cheguei em casa já no fim da noite, então, muito cansado, e fui dormir naquele estado. Uma experiência que certamente todos aqui já passaram, algumas vezes também na vida. E dormi imediatamente, e dormi muito bem. O cansaço físico, da forma correta e na medida certa, é bom, é desejável, e deveríamos até desfrutar dele constantemente. Esse cansaço que inclusive nos leva à possibilidade de um sono de qualidade melhor. Assim é o cansaço físico. Mas Jesus aqui nesse texto fala de um outro tipo de cansaço que afeta o ser humano. Aliás, os especialistas humanos têm nos dito que surge nos nossos dias, pelo estilo de vida que toma conta da atualidade, algo que eles identificam como fadiga crônica. E aí é algo que mistura a questão do cansaço físico
com o cansaço emocional existencial. O fato é que nós somos seres limitados e somos dados ao cansaço físico, mas também a este outro cansaço que Jesus aborda aqui, que não é o cansaço físico e que pode também nos fazer muito mal, muito mal. Jesus diz: eu lhes darei descanso, eu lhes darei descanso. A palavra descanso aqui aparece então 2 vezes nesses 2 versos que nós lemos, ou 3 versos. E Jesus trata desse descanso. Ele vai dizer então: encontrarão descanso para as suas almas também. Eu lhes darei descanso, encontrarão descanso para as suas almas. O Senhor Jesus Cristo diz que há um cansaço que exige então um descanso que ele trata aqui. Um cansaço que vem de alguns fardos ao ser humano. A distância entre o ser humano e Deus, e a ausência do perdão ou do conhecimento do caminho do perdão. O ser humano sente-se culpado, sabe que é culpado, sabe que está distante de Deus, sente-se culpado, não tem perdão, não conhece ou ainda não quis conhecer a verdade, isto é, o fundamento da vida, da existência humana. O ser humano não tem uma definição sobre o modo de viver, e então ele se entrega às tendências, às influências que estão no ar, e se entrega a todo tipo de caminho, e ele sabe que ele está desorientado e andando por caminhos não recomendáveis. E aí o ser humano é alguém que não tem uma esperança à altura do anseio íntimo, o anseio humano, aquelas esperancinhas pequeninas e fugazes de algo melhorzinho que acho que eu estou esperando vai acontecer, até mesmo dentro de um modo de viver errado e corrompido, algo que me traz uma certa excitação. Essas esperancinhas não respondem, falta a esperança maior. Enfim, isso traz um fardo terrível ao ser humano. E muitos anestésicos são buscados de muitas formas, literalmente, na farmacologia, mas de outros modos. Há uma indústria toda hoje ganhando muito dinheiro, porque é uma oferta de diversos tipos de anestésicos, programas, passeios, etc., e outras coisas mais, posses, que prometem atender esse desassossego no ser humano. E aí nós temos o fardo, então, existencial. Falta propósito para a vida, um significado que vale a pena. Falta, então, o valor da vida. Falta o poder ver o relacionamento com outras pessoas da forma adequada e correta. Falta a dimensão eterna. Há uma crise de existência, uma crise existencial. Como viver sem estas coisas, ou na ausência delas, criando este ambiente tão tóxico e vazio? Como viver? E aí vem algumas soluções, entre elas surge uma solução que na verdade é um outro fardo. Quando nós olhamos o texto de Jesus, vamos entender melhor isto. É o fardo terapêutico, a eterna promessa de alívio a este cansaço interior, através de muitos encontros com o terapeuta, um perene revisitar do terapeuta, uma dependência constante da terapia, e aí a promessa de que em algum momento esse alívio vai chegar em cima desse esforço humano, a começar daquele que sofre, que carrega este fardo. E então esse esforço, mais isso, mais aquilo, mais a terapia, mais esse esforço, e mais, e mais, e mais, e não há um fim, não há um chegar. E é o fardo terapêutico quem entra por esta avenida que chega a lugar nenhum.
o fardo também secularista está sobre nós. É-nos dito que o caminho do prazer é o caminho que responde ao espírito humano e à realização plena de vida, aquilo que é chamado de hedonismo, isto é, prazer é o bem maior da vida. Se você pudesse arrebentar de prazer, você é a pessoa mais feliz, e aí entra por todos os caminhos, inclusive o sexual, para se encontrarem cada vez mais vazios. Secularismo, o caminho do hedonismo, do prazer, o caminho do materialismo. É feliz aquele que tem mais, e quanto mais tiver, maior é a felicidade. A corrida da vida é o seguinte: quem chegar ao dia do seu funeral com mais brinquedo do que os outros, ele ganhou. É o caminho do materialismo, um grande fardo carregar o hedonismo, o materialismo. E aí dentro do secularismo, então, o fardo do egocentrismo. Esse hedonismo, a busca do prazer, inclusive sexual, visando apenas eu e eu usar as outras pessoas para me dar prazer e então tirar vantagem. As pessoas se tornam objetos na minha mão, ou pelo menos na minha visão, tento fazer deles objetos a meu favor ou à minha disposição. E no materialismo a mesma coisa, egocentrismo tremendo. Quero ter mais que os outros, ter mais poder material do que os outros, ser melhor do que os outros. É sempre egocêntrico, o fardo do secularismo. E aí vem o fardo do legalismo. Talvez um caminho seria eu então me corrigir a mim mesmo. Uma série de princípios morais, quem sabe de liturgias também religiosas a cumprir. Então cumpro regras que me dão, que alguém me disse, alguém me deu, eu mesmo estabeleci, e interpreto que é Deus que fez isso, mas na verdade fui eu, e eu jogo para cima de Deus. E aí eu tenho regras a cumprir, eu vou por mim mesmo me colocar numa perfeição que vai me dar um status ou uma condição de paz. E aí o que acontece? Eu vivo um drama sempre acusatório, porque eu não consigo a perfeição, e se eu entrar para um escape de me enganar e dizer que sim, eu atingi a maior das perfeições, pior é o mal ainda. Mas se eu não entrar por esse escape, essa ilusão, caio na real, que eu nunca chego lá. Então é um constante tentar, e aí vem as irrealizáveis e infindas demandas. Quando Jesus Cristo diz estas coisas que nós lemos aqui, Ele está lidando com algo nessa direção. O embate dele foi com os chamados fariseus. Dentro do judaísmo haviam grupos com enfoques diferentes dentro das crenças judaicas. Um deles era o grupo dos fariseus. Eles eram marcados por uma crença de que podiam observar, cumprir todos os mandamentos. É-nos dito que nós temos no Velho Testamento 613 mandamentos, e eles diziam que podiam cumprir todas, mas isso não era suficiente. Eles tinham interpretação de como você deveria cumprir cada um, então, com as suas nuances e regras, sub-regras, e ali estavam eles ensinando isso e dizendo que eles cumpriam, e colocando isso diante do povo, sobre o povo, como o caminho de encontrar descanso. Quando Jesus se dirige ao povo aqui, ele lê a condição, o estado do povo, e ele entende que o povo está cansado, querendo encontrar alívios para os seus fardos, o seu fardo espiritual, que vem de todas essas realidades que descrevemos aqui já. E então se jogavam pelo caminho dos fariseus, que era um caminho baseado no esforço humano, no mérito humano. Isto é, o próprio ser humano haveria de fazer acontecer o seu alívio dos fardos, fardo espiritual, do cansaço. Então, esse legalismo. E o tratamento terapêutico caminha na mesma direção. É um esforço humano para resolver o seu próprio fardo e o seu cansaço espiritual.
Mas Jesus Cristo chega e diz o quê? Encontrareis descanso. Eu vou ou lhes darei descanso. Encontrarão descansos para a sua alma. Jesus Cristo está dizendo que esse drama todo que pincelamos rapidamente aqui, que é comum, está aí, está espalhado na sociedade. As pessoas estão inquietas, perturbadas, destroçadas, por mais sucessos que tenham. Jesus diz, olha, isso não precisa ser assim, pode ser diferente. Jesus diz que há um ponto de descanso. Há um ponto de descanso. Pode-se chegar ao descanso. Estou falando a alguém cansado aqui nesta noite. Não fisicamente. Se você trabalhou duro hoje em dia, isso é uma bênção. Que você daqui vá para casa para um sono do justo. A questão é o cansaço na alma espiritual, diante da existência, da vida, da questão da esperança, do perdão, do significado, do saber que não se anda sozinho, diante de um mundo, uma história, um universo muito maior do que nós, e todas as incertezas, que não se anda sozinho, se anda na companhia de alguém que tem o poder e a direção eterna. Alguém precisando de paz, que descanso. É possível chegar? Jesus diz que sim. Vocês encontrarão descanso. Mas é preciso primeiro reconhecer a necessidade. Ele diz o quê? Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Quem iria responder a Jesus Cristo? Somente aquele que dissesse honestamente para si mesmo: eu sou um cansado e sobrecarregado. Por que as pessoas não vão a Jesus Cristo? Porque elas não querem reconhecer a sua necessidade e entendem que podem maquiar tudo isso. É preciso se chegar a esse ponto, quando se entende que há uma ausência de Deus, do relacionamento com Deus, e que então eu preciso da presença de Deus na minha vida. Fora isto, sobra o cansaço, mas ninguém irá encontrar o descanso enquanto não reconhecer o cansaço que sofre. Há uma necessidade. Você não vai chegar ao descanso sem isso. Espero que nesta noite todos aqui possam dizer: eu reconheço a minha necessidade. Humanamente, eu sou cansado, se entregue a mim mesmo. Mas veja que, para aquele que reconhece a sua necessidade, vinde a mim, os que estão sobrecarregados. Esse convite de Jesus Cristo, cansados e sobrecarregados, é algo que pode ser solucionado e é possível para você nesta noite, para mim, para qualquer um que chegar àquele ponto e dizer: eu estou muito cansado. As pessoas não vêm a Jesus Cristo porque pensam que eles podem administrar e está tudo bem. Mas para aquele que chega frente a frente com a sua condição, é possível descanso segundo Jesus. Ele diz aqui: vinde a mim todos vocês. Aquele que reconhecer a sua necessidade pode responder. Jesus não diz: alguns de vocês aqui que estão sobrecarregados, cansados, podem vir. Ele diz: todos vocês. Se você reconhece sua necessidade, a porta está aberta para você, está aberta para mim. Se estiver cansado e sobrecarregado, humilde reconhecimento da sua exaustão espiritual, aí você tem toda a possibilidade aberta para você. E o que fazer? É preciso buscar a fonte certa. É possível chegar ao descanso se você buscar na fonte certa. É possível chegar ao descanso se você reconhece a sua necessidade. Há um convite para você, você está incluído no todos, mas é preciso ir à fonte certa. Jesus diz: venham a mim. Você escutou? Venham a mim.
Note bem que ele não diz venham a Deus. Ele diz venham a mim. E isso é facilmente entendido para aquele que conhece as Escrituras, conhece realmente o cristianismo. Jesus Cristo é Deus conosco. Por isso faz todo sentido ele dizer venham a mim. Ele não diz procure um bom guru, procure uma boa religião. Todo mundo tem que ter uma religião, na verdade. Todo mundo tem que ter uma verdade no que crê, entre as muitas verdades que estão por aí. Não é isso que ele diz. Jesus não é um relativista, não é um pluralista. Venham a mim. É muito claro. Só diz que é confuso. Só fica nas trevas quem quer, porque a luz da palavra é sempre muito clara. Venham a mim. Aquele amigo seu que você vê que está cansado e sobrecarregado espiritualmente, ele precisa ir a Cristo. Ele não precisa de mais sabedoria humana. Ele precisa reconhecer humildemente que é necessitado. Ele não quer reconhecer, ele quer buscar sabedoria humana. Esse é um probleminha que nós vamos dar um jeito no nível humano. Jesus diz venham a mim, ou não há solução, somente em Cristo. Agora ele diz venham, é preciso ir a Ele. Como é que nós vamos a Jesus Cristo? Fisicamente, geograficamente? Claro que não. Claro que não. É o caminho da fé, do crer, conhecer o Cristo revelado na história, Deus conosco, a obra e o ensino dele, a obra dele particularmente na cruz. E então pela fé, reconhecer minha necessidade e minha necessidade dele, a fonte certa do descanso, e clamar por ele. Pela obra dele, o perdão dele na cruz, ele tomou sobre ele as minhas dores, a minha culpa, a minha distância de Deus, tudo pago na cruz, a minha dívida. E ali então, ele conquistou para mim a possibilidade do descanso, do encontro com Deus. É preciso ir à fonte certa, venham a mim. É preciso ir a Ele, ir pela fé. Algo simples, objetivo e eficaz. Ir a Jesus Cristo. Ir a Jesus Cristo. Como é que é esse negócio de cristianismo? Nós temos aqui um primeiro passo de 50 meditações. E depois, se completar esse quadro, nós temos outros. Eu estava falando isso do budismo, falando em milhares de meditações. Só de ler aquilo eu já fiquei cansado. Quando que minha alma vai encontrar descanso? Não, você vai cumprir aqui uma série de liturgias sempre, todo dia, todo dia. A minha é simples, objetiva e eficaz. É uma pessoa. É a pessoa eterna. De quem a nossa forma de pessoa, personalidade, vem. Eles do Deus é mais de semelhança. Relacional com Ele, ir a Jesus Cristo em fé, em relacionamento com Ele. Você pode chegar ao descanso, qualquer um pode chegar ao descanso, pode, reconhecendo então a sua necessidade e então olhando para a solução possível e buscando na fonte certa. E nem aí então é preciso confiar na compaixão. Jesus diz, eu sou manso e humilde. A questão toda que o caminho de Jesus Cristo é o caminho do servo sofredor. O profeta Isaías, 7 séculos antes, no capítulo 53, canta sobre ali o servo sofredor, o sofrimento de Jesus Cristo. Ele veio para sofrer em nosso lugar, para que então na sua morte e depois ressurreição encontrássemos graça e a nova vida com Deus. É nesse sentido que ele é manso e humilde. Não é manso e humilde no sentido do Jesus Cristo retratado ali na era pré-Idade Média, na Idade Média,
Um Jesus Cristo, então, até bem amaciado, efeminado, não é manso e humilde nesse sentido, mas no sentido do servo sofredor, que vem nos oferecer graça, misericórdia, compaixão. Se os fariseus vinham duros para cima do povo, regras e mais regras, e o povo cansado e exausto, não conseguia cumprir tudo aquilo, Jesus Cristo diz: meu caminho é outro, é manso e humilde. Manso e humilde, é o caminho do servo sofredor. Eu vim por vocês, para vocês, eu vim para resgatar e não para massacrar, eu vim para aliviar e não para sobrecarregar. É preciso confiar na compaixão. Você entende a compaixão de Jesus Cristo, a mansidão e humildade dele como servo sofredor que veio para se dar em seu lugar na cruz e se deu. É preciso ir a Jesus Cristo confiando nessa compaixão, não confiando em você, nos seus méritos, nos seus esforços, na sabedoria humana. Isso só traz o que? Perturbação, e mais perturbação não alivia o fardo. Esse caminho você já trilhou, você não precisa mais disto. Você precisa agora de compaixão. Diante de alguém que pode resolver o seu problema, você dizer: graça e misericórdia, porque eu não posso. É o chamado da cruz. Confiar na compaixão. E aí, veja a garantia. Jesus diz: eu lhes darei descanso. Jesus Cristo não diz: vinde a mim, todos vocês estão cansados, sobrecarregados, e vamos ver como é que as coisas vão, e talvez você mereça descanso, eu concedo. Vamos ver como é que é a sua performance aí. Isso é que os fariseus diziam. Jesus não vai dizer isso. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados e cansados, e eu darei descanso. Não é um pode ser, não é um talvez, é uma certeza. Por quê? Porque não é baseado esse descanso em meus méritos, nos seus, nos nossos esforços, nem na sabedoria humana, nos conhecimentos humanos. É na obra de Cristo Jesus, é na mansidão e humildade dele, de servo sofredor. É a garantia: eu darei. Não é isto, não é aquilo, não é uma igreja, não é uma religião. Eu darei. É Jesus Cristo. É Ele que pode dar descanso, e mais ninguém, e somente Ele, uma exclusividade. Mas isto é garantia para nós. Jesus assume aqui a responsabilidade, porque Ele pode assumir. Eu darei descanso, eu mesmo. A garantia está em Cristo, não em mim, em você, e não em esforço humano, nem o conhecimento humano, nenhuma religião. Eu darei descanso. Não é o cansado que garante. Cansado vai agora fazer algo novo. Jesus Cristo vai ensinar um novo fardo. Deixa o fardo dos fariseus, agora eu vou ensinar um fardo aqui. Não, Ele vai dar o descanso. E Ele diz: darei. Darei. Isto é, dádiva. Dádiva. Jesus diz: eu vou apontar um caminho aí, se vocês então conseguirem fazer tudo aquilo ali. Não, eu vou dar. Eu vou dar. É possível chegar ao descanso, sim. Veja a garantia, muito garantido. E então, para chegar ao descanso, é preciso então aprender um novo modo de ser. Ele fala sobre o jugo dele suave e fala do fardo leve. O jugo suave e o fardo leve. E diz mais: aprendam de mim. Que jugo suave é esse, que fardo leve é esse? É a vida com Cristo. Ir a Ele e ser transformado em graça, encontrar o descanso nele e aprender a viver com Ele essa vida no descanso, andando com Ele, estando com Ele. Aprendam de mim, diz Ele. Se nós vamos a Jesus Cristo, nós vamos aprender o caminho do descanso, um caminho baseado nele, na força dele, na obra dele, que dia a dia, em graça e misericórdia, nos ensina, nos aponta uma nova forma de viver, baseado sempre nele, na graça e misericórdia dele. Aprendam de mim, não do outro, não de diversos, de mim.
é o discipulado. Aliás, a palavra aqui aprender é da mesma raiz da palavra discipulado. Discipulado na palavra, focar e moldar as nossas vidas segundo Jesus Cristo, o andar com Ele. E aí vai dizer ele que é suave, é leve, é um caminho suave e leve, é o caminho da graça em Cristo. Não é o caminho da lei, não é o caminho das obras humanas, da capacidade humana, das ciências humanas, tudo baseado em méritos, esforço humano. Não, é o caminho da graça em Jesus Cristo, é suave e leve. Ele é manso e humilde, ele dá o descanso, ele não vende, ele não exige, ele dá, é dádiva, é graça e misericórdia na cruz. E aí com ele nós aprendemos a viver dessa forma, baseando sempre nele o nosso caminhar. Grande descanso. Onde encontraríamos isto? Onde iríamos encontrar isto? Quem poderia dizer o que Jesus diz aqui? Quem já disse o que Jesus disse aqui? Quando ele diz, por exemplo, vinde a mim. Quando ele diz, por exemplo, eu darei descanso. Quem poderia dizer isso? E mesmo que dissesse, nós descartaríamos. Seria uma ousadia humana, totalmente irracional, infundada. Mas Jesus Cristo diz, porque Ele pode dizer. E a verdade é que nós temos descanso em Jesus Cristo. E quando nós nos perturbamos é porque nós tiramos os olhos de quem Ele é e do caminho do descanso com Ele. Baseado nele, em cima dele, conforme os méritos dele por nós. Por isso ele diz, aprendam de mim. Constantemente precisamos crescer e nos reafirmar nesta verdade. Não porque ele vai embora, ele volta, não é isso. Nós é que temos o problema. Mesmo sendo dele de uma vez para sempre. Nós precisamos tratar a nossa alma sempre com Cristo cada dia, na sua graça e misericórdia, sabendo que nele há o descanso, nele há o encontro certo com Deus, nele há o perdão, nele há a reconciliação com Deus, ao andar com Deus numa nova forma de ser, hoje para todo sempre, sempre na companhia dele, aprendendo dele. Há esperança eterna, a grande esperança ansiada pelo Espírito. Os anos dessa vida não é o limite, as incertezas desta vida não têm a última palavra. Há um propósito, um significado para acordar cada manhã e viver cada dia das nossas vidas. Vivemos na presença de Deus, vivemos sempre na eternidade cada dia, naquilo que fazemos e somos. Temos paz com Deus, temos a alegria do Senhor. Há descanso. Sabemos que tudo em Cristo está certo com Deus, hoje em nossas vidas, em nossas almas, hoje e cada dia e para todo sempre, porque é em Jesus Cristo, é nele, baseado nele e por ele que esse descanso vem. O que é que lhe perturba? Tristezas da vida, ansiedades com as situações da vida. Trate com Jesus Cristo, veja que você está no descanso dele, está acertado com Deus em Cristo e está aprendendo dele. Há culpa, há derrota no pecado, vá a Jesus Cristo, você que é dele, aprenda dele, corrija, volte ao descanso do Senhor. Não perca aquilo que é seu. Descanso somente em Cristo Jesus. Vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados e cansados, lhes darei descanso. Vamos orar, vamos à presença do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra renovada em nossas vidas nesta noite. Para onde iríamos, onde encontraríamos, Senhor, água semelhante para beber. A Tua obra em Cristo na história, grandiosa obra.
mas que é para pequeninos como cada um de nós aqui nesta noite. Obrigado, ó Deus, pela tua presença aberta em Cristo Jesus e pelo convite maravilhoso, vinde a mim, pela promessa garantida, eu vos darei descanso. Ensina-nos, Senhor, mais sobre esse descanso em ti, caminhando num mundo que facilmente perturba-nos diante das incertezas, das dores, da nossa fragilidade, da nossa finitude, da nossa imperfeição, falhas. Ó Deus, guarda-nos no descanso em Cristo Jesus, guarda-nos nele, e que jamais venhamos a perder o que esta maravilhosa palavra nos diz. Se alguém aqui nesta noite que ainda não conhece esse descanso, que esta seja a noite, que possa vir a Cristo, que possa chegar ao reconhecimento humilde da sua carência, necessidade, chegar à consciência de quão perturbado é o seu espírito, e possa clamar, ir a Cristo, pedindo perdão, se entregando. Enfim, ó Deus, que cada um de nós possa sair daqui nesta noite sabendo e vivendo o descanso que temos em Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor já tem nos trazido até aqui, assim, pelo cuidado constante, cuidado material, a provisão. No teu altar colocamos a nossa gratidão na oferta. Em Cristo oramos. Amém. Vamos colocar de pé? Temos a oportunidade agora para os dízimos e ofertas durante a música. Eu te bendirei, por tuas bênçãos eu provar, teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando o deserto estiver, a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor,
que neste domingo temos o Celebra a Palavra, classe única, aqui no salão às 9h30, para quem vem no culto da manhã, e às 17h30, para quem vem no culto da tarde. Tenhamos um restante de semana abençoado, vamos na graça e na paz do nosso Senhor.